Você sabe qual a droga mais consumida entre os adolescentes brasileiros? Se você respondeu maconha, cocaína, crack ou mesmo cigarro, errou. Segundo dados da Secretaria Municipal de Políticas sobre Drogas, 554 mil adolescentes brasileiros têm no álcool o grande vilão de suas vidas. Doutor Luiz, os números apontados impressionam, não é mesmo? Sem dúvida, Graciele. Esses números retratam uma realidade muito difícil e que a maioria das pessoas não se dá conta, porque realmente o álcool é a droga mais perigosa que existe na nossa sociedade. Mas você pode me chamar de Dr. Laco, que é como a maioria das pessoas me conhece. Tudo bem. Para o senhor, o que leva o jovem a iniciar tão cedo o consumo de bebidas alcoólicas? A droga tem uma série de atrativos. O desconhecido, o que ela pode possibilitar em termos de alegria, de interação social, de relaxamento, de prazer, é muito explorado pela mídia e especialmente pela propaganda. Então, o jovem, principalmente a criança, submetida a uma propaganda intensa e continuada, ela se sente atraída por aquilo lá. E se dentro de casa há exemplos de um uso tolerado e até incentivado, é por isso que a coisa começa. E o consumo de bebidas pode ser hereditário? O consumo em si, não. Quando a gente fala em droga, nós temos que diferenciar 3 condições: o uso, o abuso e a dependência. O uso é uma condição social bastante intensa na nossa sociedade. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, já usou álcool na vida. Uma parcela deles é abusadora, quer dizer, usa o álcool de uma forma nociva, de uma forma problemática, e uma pequena parcela, em torno de 10% a 12%, se torna dependente. A dependência tem um componente hereditário. Agora, o uso é um componente sociocultural. E quanto mais cedo o consumo de bebidas alcoólicas, maiores são as possibilidades deste adolescente se tornar um alcoólatra? Essa sua pergunta é fenomenal, não é? Por quê? Porque o grande mérito de campanhas, de programas de prevenção, visa atrasar o início de uso. Quanto mais precoce o início de uso, maior é o risco de desenvolvimento de dependência para qualquer droga. Para o álcool, por exemplo, antes dos 15 anos se iniciando o uso, o risco de desenvolvimento de dependência é 4 vezes maior, nós estamos falando de 400%, 4 vezes maior do que se esse uso se iniciasse, por exemplo, aos 21 anos. Durante o período de alterações hormonais ocorridos na adolescência, o que pode acontecer no organismo do jovem que consome o álcool? Nós não podemos nos esquecer que o álcool não é um produto qualquer. É uma substância química tóxica. É uma substância que intoxica praticamente todas as células do organismo, desde as células do trato digestivo, por onde ele entra no nosso organismo, até musculatura, ossos, glândulas, né? Por exemplo, as glândulas sexuais, o cérebro. Então, o álcool, na idade de crescimento e de amadurecimento, ele produz alterações em vários tecidos, inclusive alterações comportamentais, podendo gerar problemas emocionais e psiquiátricos, e do ponto de vista hormonal, pode afetar o próprio desenvolvimento do organismo. E quem bebe mais? Os meninos ou as meninas? Os homens continuam ganhando esse jogo, mas as mulheres já se colocam em campo para fazer frente a esta disputa de gênero. 20 anos atrás, a relação que existia no Brasil e no mundo
entre homens e mulheres era de mais ou menos uma mulher dependente para cada 10, 15 homens. Hoje, essa relação é mais ou menos de uma mulher para 2 ou 3 homens. Quer dizer, houve uma redução grande e alguns estudos apontam início de uso mais intenso entre as mulheres do que entre os homens. Mas ainda os homens continuam sendo os campeões. Geralmente, onde se inicia o consumo de bebidas alcoólicas? Em casa ou na escola com os amigos? O álcool é uma droga extremamente tolerada pela nossa sociedade e até incentivada. É comum a gente ver pais colocarem a chupeta na espuma do chopp e colocarem na boca da criança, né? Então, realmente, o ambiente que se inicia para a questão droga, se inicia pelas drogas legalizadas, o álcool em particular, e no ambiente doméstico, ou dentro de casa, ou no ambiente conhecido da família, na igreja, na festa da família, num passeio. Então, a família tem um componente muito grande de atuar sobre a prevenção, fazendo com que essa coisa não seja banalizada, isto é, o uso do álcool não seja uma coisa tratada como totalmente inofensiva, como acontece na maioria dos lares brasileiros. O álcool leva ao vício de outras drogas? Não concretamente. O álcool pode ser porta de entrada para o uso de outras drogas, não é? Quando a gente fala em vício, inclusive é uma palavra que eu tento usar menos, porque vício tem uma conotação moralista muito forte. O antônimo de vício é virtude. Então dá a impressão de que se eu uso alguma droga, eu estou perdendo as minhas virtudes. Isso não é verdadeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, através das drogas legalizadas, não só o álcool, como também o tabaco, nós temos a possibilidade aumentada de uso de outras drogas e, concretamente, quanto mais eu uso, mais chance eu tenho de criar um uso nocivo, abusivo e mesmo caminhar para uma dependência. Mas não se pode afirmar que o álcool induz o uso ou precipita a dependência de outras drogas, mas que ele, sem dúvida nenhuma, é um facilitador para este outro uso. E como os pais podem perceber que o filho é ou está se tornando um alcoólatra? Essa pergunta é frequente que me seja formulada. E eu, às vezes, se eu estou de mau humor, né, o que não é frequente, eu digo o seguinte: se você não está percebendo que alguma coisa está errada com o seu filho, é sinal que você não está olhando muito para ele. Você não está conversando muito com ele, você não está dando a importância que ele merece da sua parte. Mas é essencial que a gente entenda que há drogas que aumentam a interação social. Há drogas que inibem a interação social. Há drogas que dão sono, há drogas que tiram sono. Há drogas que aumentam o apetite, há drogas que tiram o apetite. Por exemplo, a maconha aumenta o apetite, diminui a interação social, existe um ensimesmamento, pode dar mais sono. O contrário acontece com a cocaína. A cocaína aumenta a atividade, então diminui o sono, diminui o apetite. E no álcool, a gente nem precisa falar muito de efeitos, porque geralmente o álcool é bastante perceptível pelo odor e por variações intensas até de comportamento, né? Como desleixo, como chegar muito tarde, cambaleando, vômitos, né? Na semana passada eu fui procurado por uma família porque a filha chegou em casa mal, vomitando, está claro que bebeu além da conta. Então, há indícios claros de que alguma coisa não vai bem.
E aquilo que eu falei para a droga, de tirar o sono, aumentar o sono, de fazer isso, aquilo, às vezes uma grande paixão também faz tudo isso, né? E não tem droga nenhuma na jogada. Como devem se comportar os pais ao se depararem com o filho embriagado pela primeira vez? Acolhê-lo, deixar passar a bebedeira, no dia seguinte chegar e conversar, né? O que está acontecendo, o que houve, por que você teve esse abuso, você tem algum problema, você acha que você precisa de algum apoio, de alguma ajuda nossa, nós achamos que não é um comportamento adequado, afinal de contas você tem 14, 15 anos, né? Não é a idade apropriada para você ter essa atitude e nós não queremos que você se torne uma pessoa inadequada, com problemas, caminhando eventualmente até para uma dependência. Então, vamos mudar de conduta. Então, na verdade, a conversa seria uma das medidas disciplinares que o senhor está propondo. O diálogo sempre é o melhor caminho para um problema de relacionamento, não só de pai e filho, de qualquer pessoa, né? Então, se não há abertura para diálogo dentro de um relacionamento, eu considero que esse relacionamento ele já está patológico, ele já está doentio, né? Então, os pais têm que abrir o diálogo sobre todas as coisas com os filhos. Droga é um dos componentes ruins que pode acontecer no cotidiano, mas não é o único, né? E, às vezes, um outro problema pode ser até um caminho também para as drogas. Então, o diálogo aberto, franco, sincero, respeitoso, amoroso, ele é essencial para um bom relacionamento. E pode-se estabelecer uma tolerância em relação ao álcool para o adolescente? Para o adolescente, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é uma lei tão velha assim, nem tão nova, né? Mas tem 19 anos já, então deveria ser mais conhecido da população. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi feito para quê? Para proteger a criança e o adolescente. E ele é explícito, é proibido vender ou servir bebida alcoólica para criança e adolescente. Não só bebida alcoólica, né? Drogas que produzam problemas e que podem conduzir à dependência. Então, não há uma tolerância, a meu ver, de uso no adolescente. Há uma tolerância do uso de álcool para o adulto. O álcool é uma droga bíblica, bastante consumida, bastante tolerada do ponto de vista social, na maior parte dos países do mundo. Então, é lógico que nós não temos que ter uma atitude proibitiva, exagerada, né? Mas para o adolescente, eu acho que não deve existir tolerância, não. Tolerância zero. Obrigada, Dr. Laco, pela sua presença, pela colaboração. Eu é que agradeço essa oportunidade de levar essas informações e, principalmente, dentro do meio universitário, para a gente apontar essa questão que merece ser sempre considerada. O Pauta Aberta fica por aqui e até a próxima. Seis ângulos, 6 pontos de vista e um só entrevistado. Na roda do Coletiva. Terça, 10h30 da noite. Olá! Você já pensou alguma vez em ser ator ou atriz? Sabia que para isso é necessário conhecer o seu corpo e a sua voz?
Vamos falar mais sobre esta profissão que dá vida aos personagens com a professora de expressão corporal, Rita Celentano. É fácil ser atriz? É tão difícil quanto qualquer outra profissão. O trabalho de ator, ele exige muito empenho, muita disciplina e um repensar assim total da canalização da sua energia, da recuperação dos sentidos, né? É um trabalho assim que exige muito exercício, muita vontade. Além da atuação, a expressão corporal, ela é útil em quais profissões? Bom, a expressão corporal, fundamentalmente, assim, é praticamente a base do nosso trabalho, porque o ator ele se expressa através do corpo, né? E ele utiliza os sentidos para fazer essa comunicação. E, assim, a expressão corporal ela pode ser usada em todas as áreas. Aliás, é uma coisa que eu já venho defendendo há muito tempo, que eu acho que todos os cursos de graduação e antes disso também deveria estar incluído uma disciplina ligada ao trabalho do corpo, porque a educação, de uma maneira geral, ela ficou muito focada só na cabeça mesmo, né? Assim, é só você pensa e esquece que o corpo ele tem todo um raciocínio muito específico. E a gente praticamente, tirando o corpo da educação, a gente atrofiou uma parte. Então, muitas coisas, assim, algumas dificuldades de aprendizado na educação como um todo, está muito ligada a essa divisão, a separar o corpo da cabeça. Então, toda a educação ficou muito focada nesse sentido. E a gente senta na cadeira e recebe a lição, quando, na verdade, é o fazer que realmente te dá esse aprendizado, essa vivência. A educação, ela é muito racional ou emocional? Infelizmente, ela está muito focada para a razão mesmo, muito essa questão da cabeça. Até eu brinco um pouco, assim, quando eu comecei a dar aula, eu me sentia meio que lampião, assim. Eu entrava na sala de aula, eu vi um monte de cabeça, só cabeça e sem corpo, né? E assim, o nosso trabalho é recuperar tudo isso. E eu acho que ultimamente está havendo assim uma modificação no desejo das pessoas, né? Acho que mesmo para sair um pouco desse excesso de tecnologia, o homem ele está se voltando mesmo para o resgate dessa humanidade, para buscar mesmo. Então, por exemplo, um setor que está se abrindo bastante é o trabalho com funcionários em empresas, por exemplo, para a prevenção de doenças. Então, a expressão corporal ela está sendo utilizada muito para isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que trabalha também esse trato mesmo de estar convivendo com as outras pessoas, porque o teatro é uma das poucas áreas que ainda trabalham com o coletivo, né? Coisa que o ser humano está desaprendendo também, né? Está perdendo muito essa coisa do que é conversar com o outro, de ter um círculo de amizade. Está havendo mesmo uma coisa assim de você estar sempre ilhado, sozinho. E acho que o teatro é uma das poucas áreas que ainda preserva e desenvolve esse trabalho do coletivo. Então, a expressão corporal, ela ajuda na comunicação como um todo. Como um todo. Porque, assim, a gente costuma dividir a palavra do corpo, mas, na verdade, as duas são falas, né? Tem o diálogo corporal e o diálogo verbal, mas elas são complementares, não tem como. A gente dividiu para estudar, para se aprofundar, para desenvolver um trabalho. Mas, assim, é impossível você pensar que, num discurso, você consegue isolar uma coisa da outra, não tem como. Então, quando você pensa em voz, você pensa em corpo, porque o seu corpo produz a voz. Então, por exemplo, para você produzir um som, o seu ar precisa passar necessariamente pelas pregas vocais para emitir a sonoridade. E a sua boca é que vai trabalhar a articulação dessas palavras. Então, voz é corpo. A gente não pode
isolar uma coisa da outra, achando que só trabalha a voz ou só corpo, mas dentro de um diálogo as coisas elas estão completamente ligadas, elas não são isoladas. Mesmo assim, a intensidade ou como você conversa com alguém, quando a gente chama de subtexto, né? Então você está conversando com alguém, é muito... Você percebe dentro do diálogo espontâneo, habitual, assim, que existem entonações, né? E isso também o corpo, ele acentua, enfim. A gente precisa trabalhar como um todo mesmo. E, Rita, quais são as técnicas utilizadas nas aulas? Olha, aí vai muito de cada profissional. No nosso trabalho aqui, a gente trabalha muito com o Laban, Rudolf Laban, que é um trabalho assim de resgatar mesmo essa questão dos fatores do movimento, né? O peso-força, o tempo-ritmo, o espaço e a fluência. E, a partir disso, você acaba desenvolvendo todo o resgate mesmo, todo um trabalho que dá para ter como suporte e como base para o ator limpar todo esse aparelho e deixar o mais neutro possível para ele poder, então, fazer essa simbiose com a personagem. Então, ele precisa limpar, tratar desse instrumento, recuperar todo o seu potencial expressivo, na verdade, e eliminar os vícios, de alguma forma, para a gente poder viabilizar, emprestar mesmo o nosso espaço interno e o nosso espaço geral, né, para a vida mesmo da personagem. E, Rita, por causa desta coletividade que as instituições elas ressaltam a importância da profissão? Não só. Eu acho que está havendo mesmo essa necessidade das pessoas buscarem o trabalho mais assim direcionado ao homem mesmo, assim, acho que mesmo para resgatar esse potencial e eu acho que trabalhar com a sobrevivência mesmo. Então, está havendo, de uma forma geral, uma mudança muito grande na visão do que tratam, por exemplo, com a arte, o respeito em relação à arte. Porque não está... nosso trabalho todo sempre foi bastante marginalizado, na verdade, e sempre foi uma luta muito grande de atores, atrizes, artistas, em geral, fazer sobreviver esse trabalho dentro de um panorama cultural bastante restrito, né? Mas agora, com essa necessidade mesmo de voltar o olhar para o homem, enfim, está havendo um novo olhar em relação à arte como um todo. E o teatro ele tem sido requisitado não só para a questão do ator, para ir para a televisão, enfim, né, que vira moda, mas para trabalhar mesmo essa questão de reaprender a respirar, reaprender a enxergar a vida e até na questão do diálogo, de você ouvir o outro. Então, como é uma das profissões que trabalha com o coletivo, ela favorece isso em quase todas as outras áreas. Então, por exemplo, num trabalho, numa empresa, enfim, quando chamam alguém que desenvolve o trabalho de expressão corporal, muitas vezes geralmente para prevenir doenças corporais, então como tendinite, enfim. Mas também acabam desenvolvendo nas empresas essa questão do teatro com funcionários, teatro para os funcionários, teatro na hora do almoço. Então, aí tem muitos projetos que acabam facilitando essa convivência em grupo, um momento em que a gente consegue voltar a brindar a comunhão. É um momento em que as pessoas estão ali focadas no mesmo objetivo e acabam
dependendo do trabalho que é feito em cada empresa, é óbvio que vai desenvolver muito mais essa questão de você olhar para o teu colega ali no serviço. Então, não é só no teatro, mas, de maneira geral, o teatro tem favorecido essa convivência mais humana. E, Rita, já que você tocou no assunto de ser uma profissão não tão reconhecida, me fale um pouco sobre o mercado de trabalho. É uma profissão regulamentada? É regulamentada, a gente precisa fazer o nosso curso, trabalhar, estudar muito para ter o nosso DRT, que a gente pode comparar como o CRM de um médico, né? Quando você vai no médico, o que te dá a certeza de que você está com um profissional que estudou é aquele carimbo com CRM, que aquilo atesta que ele é um profissional de verdade. O ator, ele tem o seu DRT também, que atesta que ele é um profissional da área, né? Então, é regulamentada, mas agora eu acredito, eu particularmente estou vendo que tem, sabe, está se abrindo um horizonte. Eu acho que existe um mercado aí em potencial, que está para ser explorado e que tem condição de vingar com bastante qualidade. Rita, obrigada pela presença no Pauta Aberta de hoje. Obrigada eu, né? Quero agradecer em nome de todo o curso, porque para a gente é muito importante que seja veiculado e que as pessoas entendam, né, que o ser ator é esse fazer, né, esse estar inteiro naquilo que se faz. É isso, obrigada. Muito obrigada. Esta edição do programa fica por aqui. Até mais.